do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli pelo irmão José. Perda de tempo. Cultivar aversões, armazenar ressentimentos, conservar mágoas. Fomentar ilusões. Entregar-se ao prazer desmedido. Render-se à tristeza e à depressão. Constitui-se em lamentável perda de tempo para o espírito, ocasionando-te prejuízos quase irreparáveis à encarnação. Com essa mensagem, gostaria de convidar os irmãos para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, e vamos agradecer a eles a oportunidade de estarmos novamente aqui, reunidos, para estudarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que tudo que estamos recebendo nesse momento, as luzes, o amparo, se espalhem para todos aqueles nossos irmãos mais desafortunados, que sofrem as dores físicas, as dores morais, que eles recebam isso, tudo que estamos envolvidos nesse momento, e que suas dores possam ser atenuadas dentro do merecimento de cada um. Vamos pedir também que esse amparo que estamos recebendo se espalhe também para as zonas de conflitos que ainda existem no nosso planeta, nesse momento de transição que vivemos. Que todas essas partes que ainda restam os conflitos possam receber também o amparo necessário para passar por essa fase. Pedimos também o amparo necessário para nossa querida irmã Lília Costa, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ela possa nos trazer tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para cada um de nós nesse momento da nossa caminhada, que precisamos ouvir. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa querida irmã Lília, ela que já frequentemente está aqui conosco, nos ajudou muito nos nossos estudos na pandemia, quando nós fazíamos o estudo virtual, várias vezes ela participou, então já é uma colaboradora do Consolador Prometido. Seja muito bem-vinda, Lília. Eu agradeço a confiança e a honra de poder estar nessa casa de oração, no qual nós fortalecemos, nós unimos as nossas forças ou as nossas pequenas luzes e nos tornamos um holofote. E desejamos imensamente que nós possamos ofertar para a espiritualidade maior as vibrações importantes que eles consigam administrar não só para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio físico e espiritual, bem como a todos aqueles que precisam na nossa comunidade que aqui estamos. Então é uma alegria estar nessa casa de oração e me tornar mais um integrante, nem que seja momentaneamente, não é? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. O tema nosso, e eu digo nosso porque o trabalho não é só meu, o trabalho é de todos nós, o tema é orgulho e egoísmo. Uma coisa básica que todos nós, no modo geral, conhecemos, ou não? Lembrando também que uma vez que eu disse que o trabalho é nosso, significa que vocês podem levantar o dedo e fazer perguntas ou complemento, tá? Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Eu peguei o conceito do orgulho. O conceito do orgulho, sentimento de prazer de próprio valor, da própria honra. O que significa isso? A pessoa está se achando a última bolachinha do pacote, bem como muito mais superior que os outros. Ora, se eu sei mais do que o outro, eu estou num patamar melhor. E aí, quando estou num patamar melhor, entende-se que está superior.
Se eu me sinto superior, eu vejo o outro como inferior. Então, orgulho e egoísmo. E egoísmo, o que significa? Amor exagerado com os próprios interesses a despeito do outro. Então, quando eu sou orgulhosa, automaticamente eu já tenho o egoísmo junto. No momento que eu me sinto superior ao outro, logo eu entendo que eu preciso ser tratada com uma certa diferença. Vocês concordam? E aí, às vezes, se eu fosse dessa forma, me sentindo superior, eu diria, cadê o tapete vermelho para eu chegar aqui? Não é? Infelizmente, eu não vou falar da religião alheia, mas eu posso falar do espírita, né? Até porque o nosso telhado não é nem de vidro, é de cristal. Muitas vezes, eu preciso entender qual é o sentimento que eu tenho quando eu vou fazer algum trabalho. Qual é a minha intenção? Quando nós fizemos um trabalho voluntário, eu faço esse trabalho voluntário por realmente querer me melhorar ou para aparentar para os outros como eu sou uma pessoa boa. Imagina. Como eu sou um espírito de luz. E isso só a própria pessoa vai perceber. Claro, quando está muito exacerbado, os outros também percebem. Não é mesmo? Então, quando eu tenho a referência, e a gente chama de autoestima, é quando eu tenho uma referência de mim mesmo. Eu vejo a semana passada como é que está a Lília. Estou melhor do que da semana passada? Essa é a minha referência. Sim, Lília, tu está melhor e a intenção é essa, dentro do progresso, dentro da lei do progresso. Vocês concordam? Então, eu vou ter que ter uma referência de mim mesma. No momento em que eu tenho a referência do outro, eu me torno uma competidora. Então, eu quero competir, eu quero ter mais luz do que o outro lá. E o outro nem se percebe, porque faz tanto. Sabe aquela história do que a mão direita não saiba? Ele não tá nem aí, a pessoa não tá nem aí. Mas aquele que é competidor ou competidora vai querer. Isso não tem na casa espírita, né? É uma coisa bem, bem tranquila, não é? Ninguém compete com o outro, imagina, não é mesmo? E aí eu lanço mão numa coisa que Emmanuel falou em 1861. Não sei se vocês conhecem esse livro que a gente chama de Evangelho segundo o Espiritismo, que teria que ser para o espírita, uma vez que a gente escolheu essa doutrina, um livro de cabeceira, um livro que nos acompanha no nosso dia a dia. E no capítulo 11, item 11, pode ser um tema de casa para todos nós. Está escrito assim, ó: egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Veja bem, é dito que tem que desaparecer. Ele não coloca nenhuma dúvida. Será que tem que desaparecer? Não. Tem que desaparecer. A cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir sua força, sua coragem. E Emmanuel diz assim: digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, a si mesmo, do que para vencer os outros. Quantos espíritas têm aí informação e quer doutrinar em casa? Com palavras. Quando a gente entende
vão aprender pelo que elas estão vendo e não pelo que elas estão ouvindo. Toca o telefone, a criança atende e é um cobrador. E diz, mãe, o fulano aqui quer falar com o pai está no lado. E o fulano já sabe que está cobrando alguma coisa. Aí o pai faz assim. Ou a mãe. Aí a criança diz, ele não tá, liga mais tarde. O que a criança está aprendendo? A mentir. Aí quando a criança mente para os pais, o que o pai faz? Não pode mentir, é feio. Tá? Então, por isso que Emmanuel diz, isso é direcionado para ti. Coragem para ti. E tem que ter coragem para enfrentar a ti mesmo. O pior inimigo não é o outro, é eu mesma. E veja bem que aqui não tem nenhum tom de crítica, de censura ou de julgamento. Porque aqui tem mais um tom de despertar. É o nosso despertar. E isso é individual. Por mais que vivamos em coletividade. Cada um de nós vai despertar. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, orgulho e egoísmo. Certo de que esse monstro, veja bem como é que ele coloca, Emmanuel, ele bota como um monstro o egoísmo. Esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilates do... O que vocês acham? Do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar alguns tópicos, tá? Não vou ler todo para não ficar cansativo. E aí eu vou pegar um outro tópico, que é do Pascal. Pascal falou em 1862. O que o pai te falar? O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Vou repetir a frase, porque a gente percebe que é bem atual. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Hoje a gente percebe nas casas aquelas correntinhas, não é? Parecem umas pulseirinhas que chamam de concertina. Para evitar que alguém entenda que tem o direito de invadir a sua privacidade e lá pegar algo que é seu. Então, ele está dizendo que não haverá segurança. E não está havendo na atual situação. Vocês concordam? E ele ainda diz mais. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que o calcarão aos pés as mais santas afeições. Em que ninguém sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. É o que nós vivemos hoje. A família não é respeitada pelos interesses. E eu não vou entrar no mérito. Porque a gente vê na televisão isso com uma grande intensidade. Certo? No entanto, nós entendemos que nesse processo evolutivo que todos nós estamos, tem alguns caminhos que nos levam no progresso. O primeiro caminho foi da questão do dogmatismo.
Dogmatismo é aquela ideia ou aquela situação que tu tem que fazer algo que não tem explicação por quê. Porque, tipo assim, eu lembro que quando eu era criança e eu queria sair, eu perguntava para o meu pai ou para minha mãe se eu podia sair. Aí a resposta às vezes era não, não pode. Eu perguntava por quê? Por que não? Não tinha um motivo aparente. Por que não? Tem algumas coisas que são bizarras que a gente diz assim: ah, para você conseguir tal coisa, tu tem que dar 3 pulinhos. Vocês já ouviram isso? Por quê? Como é que explica isso? Não explica. Não tem explicação racional nisso. Eu lembro quando, na minha adolescência, que não faz muito tempo, eu estava com uma criança no colo, não me lembro, acho que era um dos meus sobrinhos, e a minha irmã queria o meu sobrinho. E aí eu estava no lado da mesa, minha irmã estava do outro lado da mesa. E aí eu passei a criança para minha irmã. A minha mãe disse assim, ó, não presta passar a criança por cima da mesa. Por quê, mãe? Porque não presta. Me deu. Então, o primeiro caminho foi o dogmatismo. O segundo caminho foi o materialismo, no qual é estimulado aquilo que tu tem, não pelo que tu é. Muitas pessoas na atual situação estão perto de você, não sei se tu já percebeu, está perto de ti pelo que tu tem para dar, não pelo que tu é. E se tu sabe disso, tu já pode selecionar a pessoa. Por quê? Porque se Deus que é Deus me deu a liberdade de escolha, por que eu não estou escolhendo? Marília, mas quando é mãe, pai, filho, alguma coisa assim, bom, tu já sabe que a pessoa é desse perfil. Então, tu já pode ajustar. Tu pode ajustar, colocar limites. É um direito teu. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Eu tô muito bandida hoje? O pessoal tá meio engessado, né? Será que eu vou ter que perguntar se eu vou poder sair caminhando ou vou ter que sair correndo aqui? Se você não participa, tu pode dormir. E já deixa, né? A gente já dorme a reencarnação inteira. No momento que eu me proponho a vir numa doutrinária, eu tenho que estar consciente, o desperta, porque eu não posso dormir. Porque uma palavra vai fazer diferença na tua reencarnação. Uma palavra bem absorvida, bem entendida, vocês não têm noção, faz diferença imensa. A responsabilidade de cada um. A minha é fazer o possível que vocês não durmam. E de vocês fazer o possível de não dormirem. Tá combinado, então? Muito bem. E aí, o terceiro caminho, claro que o materialismo vem também a incredulidade. Porque o materialismo tu tem que tomés, né? Tem muitos tomés no nosso meio. Tá tudo certo. É um processo. Cada um tem o seu tempo. E aqui, retorno a dizer, não tem nenhuma crítica. E o terceiro caminho é a questão da espiritualidade racionalizada, que a doutrina espírita chama de fé raciocinada. Quando você tem uma dificuldade com alguém dentro do mesmo teto, que a gente chama de lar, a espiritualidade nos orienta, ou a doutrina espírita nos orienta que aquele núcleo que se forma são espíritos comprometidos entre si, com dificuldades diversas, com intensidades diversas. A princípio, entende que aquele que veio primeiro, que é o mais velho, teria que ter a maturidade suficiente para conduzir esse lar, para conduzir essa família. E muitas vezes a gente percebe que não acontece isso. Às vezes a criança vem, tem mais maturidade que os pais, e está tudo certo. Porque a gente aprende com os filhos aprendem com o pai. Vocês concordam? Então, quando eu tenho um olhar mais aberto para esses detalhes, eu aproveito e faço eu tenho eu como referência. Eu como pai, como é que estou? Eu como mãe, como é que estou? Eu como filha. E assim vai, como vizinha.
Porque a proposta é nos tornarmos pessoas melhores, correto? É isso que a doutrina nos coloca. Se eu não melhorei em uma semana, eu estou deixando de fazer algo bastante importante. Porque eu não sei vocês, eu não encontrei a data de vencimento em mim. Vocês encontraram em vocês? Sim ou não? Então significa que todo dia é dia. Não é? A nossa bagagem já está pronta para a nossa viagem de retorno? Mas tem alguma coisa básica, pelo menos? Aí lascou, né? E não tem idade para ir. Já começa desde pequenininho. Vamos lá estimular, não é? E aí eu vou recorrer na questão do Livro dos Espíritos, que vocês também devem conhecer, o Livro dos Espíritos, que é obra básica. Se é básica, já está dizendo é básica. A gente precisa ter um relacionamento com a obra, um relacionamento mais íntimo com a obra, porque senão parece que fica algo assim meio coisa de louco. Parece alguma coisa de um escritor de novela ou filme de ficção científica. E não, é real, é fato. E na questão, no livro, diz aqui capítulo 12, das paixões. É livro 3, capítulo 12, da parte das paixões. Eu vou ler 3 questões, só para nos deixar mais esperto nessa situação. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si? A paixão é mal em si? O que vocês acham? Sim ou não? Falem comigo, gente. Sim ou não? Não, não. A paixão está no excesso, acrescentado à vontade. Porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. A paixão é mais ou menos como o arranque do carro. O carro sem arranque anda assim ou não? Não. Então ele precisa de arranque. E a paixão é isso que dá. Você já viram alguém apaixonado andar desse jeito assim? Já viram? O apaixonado, ele anda com o queixo erguido, com um sorriso no rosto, com um olhar brilhante. O tempo tá ruim, tá nublado, pode até estar frio, mas, cara, a pessoa tá ótima. Ela dá bom dia, boa tarde, boa noite, até para os passarinhos. Para aquele vizinho chato, vizinho, como vai? Não é. Enlouqueceu. Ouviu o passarinho? Uns diz que é verde, azul, cada um com as suas cores. Eis o apaixonado, eis a apaixonada. Então, se você não está com arranque, você não está com vontade de levantar da cama. Em qualquer estação do ano. Quem é apaixonado levanta em qualquer clima. Sabendo que vai enfrentar os seus desafios. Então, é o arranque. E olha o que diz na questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Vou repetir a pergunta. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Eu comecei a minha fala e esqueci o pessoal do Facebook, me perdoem. Dá para eles fazerem perguntas se quiser? Eu mandei um recadinho. Tá, então tá liberado, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum complemento, fiquem à vontade e a gente responde o que for necessário, tá bom? Então, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil,
Lembrando que cavalo é também considerada a potência do motor do carro. Certo? Então, as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado. E que é perigoso quando é ele que domina. Muitas vezes a gente vê umas pessoas no volante que parece que é o rei da rua, da avenida, da quadra. Não é? E ali tem uma questão e tem um problema emocional, psicológico, que precisa ser tratado. Se você se considera assim dessa forma, se trate. Vale a pena. Pela tua segurança e a segurança de quem estiver junto contigo, no carro e quem estiver fora dele também. Reconhecei, pois uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam. O que é decuplicam? É quando é 10 vezes mais. Tá? Decuplicam é 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam à realização dos objetivos da providência. Por isso que o apaixonado não fica lá murcho. A força dele é decuplicada. Lili, então eu não estou apaixonada. Então eu tenho uma proposta para ti. Te olha no espelho e começa a entender quem é a pessoa refletida naquele espelho. E que ela é possível de ser apaixonante. Apaixone-se por ti. Enamore-se. Ame-se. Respeite-se. E é tu entender o teu limite. Entendendo o teu limite, logo, tu vai dar limite para o outro. Quando eu não sei dar o limite para o outro, é porque eu não sei o meu. Ficou claro isso? Alguma pergunta? Muito bem. Mas se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e aproxima, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Vou repetir. As paixões são alavanca que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, significa o que, Lília? Significa que se nesse momento eu estou infeliz pelas escolhas que eu estou fazendo, eu preciso ponderar, eu preciso refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu preciso entender o que eu estou fazendo com a minha reencarnação. Lembrando que Jesus, quando chegou, ele nos disse assim, ó, quem é que vai herdar a terra? Vocês lembram? Vou dar uma ajuda. Os mansos e os mansos e os pacíficos. Eu não sei vocês, mas eu quero herdar a terra. E vocês também querem? Sim ou não? Sim. Logo, se nós queremos herdar a terra, significa, principalmente agora, que foi Natal, né? Já passou o Natal, espero que vocês tenham tido um Natal abençoado. E se não foi abençoado, foi um Natal que nós merecemos ter. Nessa época, Natal, final de ano, início de ano, a princípio, a gente vai receber alguns familiares, alguns amigos em nossas casas, nos nossos lares. Sim ou não? Sim, lógico. E todos os familiares são simpáticos, são amorosos, né? Todos, a sogra, por exemplo, que é uma figura muito simpática na nossa história, não é? O sogro, o cunhado, a cunhada, e assim vai, a gente vai elevando o grau de parentesco, e tem aqueles amigos um tanto arriados, que chegam sem nada, também não quer saber se tem que ofertar alguma coisa, se vai ajudar, não é mesmo? É nesse momento, então, que eu sugiro como tema de casa que nós
venhamos a exercitar a nossa mansuetude e a nossa pacificação. Combinado? Sim ou não? Tem uns que nem mexem a cabeça. É ruim que eu vou concordar com isso. Mas eu quero o reino dos céus. Mas eu também quero me manter na terra que será herdado para os mansos e os pacíficos. E é bem verdade que a Terra começou como um planeta primitivo, certo? Depois ele passou para planeta de prova e expiação e hoje ele já está com uma pincelada do planeta de regeneração. No entanto, não sei se vocês já ouviram falar sobre os capelinos, aqueles que vieram de Capela, certo? Capela, todos os planetas, no modo geral, passam por essas fases da lei do progresso, certo? Então, aqueles que não acompanharem a evolução do planeta serão retirados do planeta que já está no processo evolutivo e vão ser encaminhados para um planeta primitivo. Capelos, capelinos que não evoluíram com o planeta foram retirados de Capela. Adivinha para que planeta veio? Para a Terra. E os caras, os capelinos, já, o progresso, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquela escala espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros, certo? Os espíritos puros já têm no processo dele, tão puro, o progresso intelectual e o progresso moral, como se fossem duas asas. Eles conseguem alçar voo muito longe, certo? Primitivos não, os primeira classe, que é espírito imperfeito, não, né? E aí o que acontece? A gente vai passar de espíritos imperfeitos para espíritos bons e assim sucessivamente para nós herdarmos a Terra. E os capelinos que não evoluíram com Capela foram retirados de Capela e veio para o planeta Terra. Esses que não acompanharam a Terra significa que não evoluíram moralmente, mas intelectualmente eles estavam muito afiados, certo? E aí eles chegaram no planeta Terra, então orgulho é um conceito equivocado que nós entendemos. Aí os capelinos vieram, entenderam que tinha pessoas que não sabiam, mas eles passaram informação. Até hoje, as pirâmides do Egito estão sendo estudadas. Como é que esses caras conseguiram botar aquelas pedras lá? Não tinha aquelas que içavam os pesos, como tem hoje. Não é mesmo? Eles estão descobrindo muitas coisas. Claro, estou falando das pirâmides só por uma questão de referência, certo? E como os caras eram inteligentes, e tinham outros que não são, ou não estavam inteligentes tanto quanto eles. Então eles pensaram assim, nossa, eu sei. Se eu sei, eu sou melhor do que o outro. Se eu sou melhor do que o outro, sou superior ao outro, o outro é o quê, meu? Inferior. Ele tem que me servir. E hoje, muitas vezes, nós passamos para os nossos filhos. Na escola tá a colega lá que consegue e tá tudo certo. Uma mochilinha legal, um caderno legal, um tênis legal, roupa, tudo mais. E o outro coleguinha não tem. Se essa criança não for bem educada dentro dessas questões, ele vai olhar para o outro assim. Eu sou melhor do que ele, ou do que ela. Então, é educacional. Apesar que muitos sistemas nossos que a gente ainda vive estimulando o orgulho e o egoísmo. Mas como o progresso já está instalado, né, é da lei, o sistema vai mudar. Porque espíritos puros estão reencarnando para que nós venhamos a ser estimulados. E digo de passagem, tem alguns capelinos do meio espírita.
que ainda não entenderam o processo. Dúvida? Então, nesse momento em que os capelinos vêm, passam essas informações para nós. E até hoje nós estamos envolvidos, enredados nesses conceitos. No entanto, Jesus diz: vós sois deuses, vós sois luzes. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. O cara é puro. Assim como nós. Nós somos puros. Puro egoísmo e orgulho. Agora sim que eu vou sair correndo. Misericórdia, gente. Até quando? Até quando nós vamos fazer? Nós vamos brincar de fazer conta. Até quando, gente? Quem tu é? Quem eu sou para ser melhor que o outro, maior que o outro? Jesus, que é Espírito puro. Ele nos deu... Ó, chegou até a cair alguma coisa aí. De tão puro que era. Ele nos deu exemplo. É lógico que nós não vamos sair daqui, eu adoraria que isso acontecesse, mas que a gente saísse daqui pelaquela porta ali, já praticamente de asas, né? De uma vibração muito melhor, meio parecido com os espíritos bons, e alguns já um pé lá nos espíritos puros. Eu tô dizendo para os caras lá, eu tô chegando. Eu tô falando lá, não tô falando nem com os espíritos bons, tô falando lá com os espíritos puros. Ó, me espera que eu tô chegando. Adivinha o que eles falam para mim? Diz pra tia. Quem se arrisca? O que vocês acham que eles falam para mim? Vem! Vem! Que eu também passei por isto. Os espíritos puros também passaram por isto. Quando nós entendemos que aquela pessoa complicada que nós temos dentro de casa também é nós, sem ser desperto, porque tem muitos de nós que caminhamos sem despertar. Eu sei toda a doutrina espírita, sei todo o livro dos espíritos, todas as obras básicas, mas eu não faço para mim. E aí é que está o erro. O cara já diz assim, ó, tenha coragem, digo coragem. Coragem para enfrentar a ti mesmo. Coragem para entender que tu é capaz, que tu tem luz e tem sombra dentro de ti. Faz parte do processo. Por que tu vai fortalecer a tua sombra e não a tua luz? Por que não? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu vou na linha do outro. Eu preciso entender quem eu sou. Fui clara até aqui? Alguma pergunta? Ainda não. Nem complemento? Não, ainda Nem não. dizendo tchau, Lília, pode ir? Não. Porque a gente tem que estar junto, gente. Cada um com suas diferenças. E são as diferenças que um complementa o outro. O teu esposo, a tua esposa, tua filha, o teu filho, a pessoa que está ao teu lado, mas eu sou solteiro, sou sozinha, mas tem pessoas ao teu lado, essa pessoa é o complemento de ti. Mas, sobretudo, tu precisa entender quem é tu. Tu precisa entender que esse terreno sagrado, você é um terreno sagrado que tu precisa respeitar. Se tu que é tu não respeita o teu terreno sagrado, quem é que vai respeitar? Diz pra tia. Limpe os pés para entrar em ti mesmo. E o outro, quando tu convidar, limpe os teus pés. Porque aqui é um terreno sagrado. Aqui não é uma terra sem lei. E quando aqui eu estou dizendo do eu. Da tua personalidade, do teu ser. Ora, se Deus que é Deus nos criou, quem sou eu para tirar teus méritos? Quem sou eu para tirar a tua possibilidade de ser luz? Quando, Lília? Agora. Agora. No Natal eu dizia assim, seja o teu melhor presente de Natal. Não espere que o outro te dê o melhor presente. Seja tu o teu melhor presente. Seja tu a luz que tu coloca lá no pinheirinho, seja a tua luz. Nem que seja de um palito de fósforo, já é luz. E pare de se comparar com o outro, gente.
Principalmente os trabalhadores espíritas. Parem de se comparar. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua característica, cada um tem seu movimento. Respeite isso. Louva o diferente dentro da casa, não só da casa de oração, mas da casa, do lar. Louve, porque o complemento. A quebra-cabeça só é completo porque um se encaixa no outro. Porque se um quisesse o outro, não ia ter quebra-cabeça, gente. Não ia poder montar. E nós somos um grande quebra-cabeça. Quando eu entender isso, eu vou ser luz onde quer que eu esteja. Como ninguém fez pergunta. Tem uma pergunta da Vera aqui. Então pergunte. Ela fez uma pergunta assim, uma curiosidade. Hitler, ao desencarnar, foi levado para um planeta longe da Terra. Gostaria de saber se ele teve uma única encarnação ou esta foi a única. Não conseguimos assimilar que ele tenha tido outras encarnações e nessa última fez tanta coisa errada. Então, todos nós reencarnamos não para fazer o mal. Vou repetir. Todos nós reencarnamos para não fazer o mal. E Hitler não foi a primeira reencarnação dele. Por que a gente fala isso? A gente está falando sobre orgulho e egoísmo. Nós estamos falando de 2023. Eu já estou quase já no 2024. 2023. E a gente vê pessoas com um perfil parecido com o dele. No entanto, vocês já ouviram falar sobre Gandhi, né? E Chico Xavier diz que Gandhi se propôs a acompanhar, a acolher Hitler neste local que ele foi isolado. Ele foi isolado para o bem dele e para o bem daqueles que estavam ao seu lado. Quando uma pessoa vai presa, na verdade, o sistema quer guardá-lo dele mesmo e preservar a vida dos outros. No entanto, o nosso sistema prisional é muito falho, porque ainda nós estamos naquela questão dos espíritos imperfeitos. No entanto, Hitler foi e é acolhido porque é filho de Deus. Hitler tem mãe, tem pai, tem pessoas que o amam. Assim como aqueles que estão lá no presídio. E muitas vezes foram muito amados. Mas o perfil ainda está, aquele homem velho que a gente lê na doutrina espírita, nos livros, é o homem velho. E se nós não nos atualizarmos em nós mesmos, nós vamos fazer coisas que não deveríamos fazer mais. Nós estamos em 2023. Tem coisas, em função das nossas informações, das obras básicas que todos nós temos, nós ainda continuamos fazendo. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo está muito acentuado em nós. Espero ter respondido. Obrigado, Vera, pela pergunta. Ela fez que sim. Tá bom. Então, se não há mais nenhuma pergunta, e eu agradeço imensamente a atenção e o carinho de todos vocês, e desejo intensamente que o nosso 2024 seja repleto de prosperidade, de consciência mais esperta. E não podemos esquecer que 2024 vai ser também épocas de colheita. Como assim? Quer dizer que o que eu plantei em 2023, chega a dar um frio na barriga, né? Em 2023 nós vamos colher em 2024. No entanto, a proposta é escolher as melhores sementes e continuar plantando. Porque nós temos a genética de Deus, nosso Pai. E nós não fomos atirados nesse planeta, nós fomos colocados com muito amor. Nós somos amparados com muito amor. Só que, infelizmente, nós ainda agimos como crianças mimadas. Tem uma mosquinha querendo falar comigo aqui. Nós agimos como crianças mimadas, que chora, sapateia quando a gente não recebe aquilo que quer. Se a gente não recebeu aquilo que quer, é porque não é o momento ainda.
Assim, quando nós estiver um pouco mais amadurecido, um pouco mais preparado, nós com certeza receberemos. E eu gostaria também de dizer a todos vocês que o mentor amigo, o anjo guardião de todos vocês estão presentes. E eu gostaria imensamente que nós não sejamos surdos ao apelo que ele faz. E que nós podemos pedir auxílio a ele. Ele está disponível a nós. E ele vibra conosco pelas pequenas conquistas diárias. Ele vibra. E é lógico que ele se entristece em determinado momento, quando a gente não faz aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Então, cabe a nós desenvolvermos nossas capacidades, nossas habilidades, para nos tornarmos cada vez mais luzes, aonde quer que nós estejamos, de mãos dadas com Jesus, esse grande irmão que não desampara ninguém. Muito obrigada e um feliz 2024. Nós é que agradecemos, Lilian, a tua presença, a tua disponibilidade, o teu estudo, né, que tu estudou bastante para trazer esse tema para nós. Quem ganha sou eu, gente. Exatamente. Vocês não têm noção, quem ganha sou eu. Então, te agradecer muito por tu ter passado esse teu estudo para nós e que a gente possa sair hoje daqui sempre lembrando que Jesus está sempre conosco. Ele é o governador do nosso orbe. E há 4 bilhões e meio, quando o nosso planeta foi criado, nosso sistema, ele já era um Cristo. Então, como a Lília disse, ele já passou por tudo isso que nós estamos passando e está sempre ao nosso lado, através dos nossos anjos guardiões, de todas as pessoas que estão no nosso caminho, que nós possamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e possamos ouvir as pessoas. E lembrar do exemplo de Jesus. O governador do orbe veio até nós, encarnou no nosso planeta para nos dar o exemplo. E ele, sendo divino, jamais foi orgulhoso e jamais foi egoísta. Eu quero fazer um agradecimento também ao pessoal do Facebook. Desejo a todos vocês também com um grande 2024. Obrigado pela participação, mesmo que não tenham comentado, mas estão assistindo. Muito obrigada pela atenção. Eles deram boa noite para ti e agradecendo pela explanação, né? Muito obrigada. Pelo que tu trouxe. Tá bom. E então, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco essa noite, agradecer os nossos amigos do Facebook, agradecer os irmãos que vão nos assistir posteriormente no nosso canal e que possamos estar juntos na próxima quarta-feira. E uma última que a Lilian falou, que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa trocar aquele homem antigo que temos dentro de nós, aquele Adão que ainda existe dentro de nós, por Jesus. Jesus é o novo homem, que possamos fazer esse processo dentro de nós a cada dia. E para encerrarmos o trabalho dessa noite, nesse dia tão especial, pós-Natal, antes do Ano Novo, que estamos aqui todos juntos nessas vibrações, nessa troca de energia tão grande que estamos aqui, eu gostaria de convidar a nossa irmã Lília para fazer a oração final. Eu que agradeço. É uma honra para mim. Então, eu desejo que vocês fechem os olhos, se quiserem. Imagine Jesus te dando aquele abraço acolhedor. Esse nosso irmão maior, que nos ensina e continua nos ensinando até hoje. Te agradecemos imensamente, Jesus, querido irmão, amigo e mestre, pelos exemplos que tu nos deste, caminho a ser seguido. Agradecemos o amparo, o apoio, o estímulo de todos os amigos espirituais que nos acompanham nesse nosso processo de auto-iluminação, de amadurecimento. Que possamos nós sermos a mensagem viva da esperança, da fé, da alegria de viver, apesar de todos os pesares. Agradecemos imensamente a bênção do lar, a bênção da família, a bênção dos amigos, a bênção, Senhor, de poder conviver em sociedade e exercitar o que nós estudamos na doutrina espírita. Com essas vibrações, nós possamos envolver esse planeta Terra, que é nosso lar coletivo, para que todos os governantes possam utilizar
da melhor maneira o seu poder para o benefício da humanidade. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares com segurança e nos nossos lares fazer a diferença que é necessária. Agradecemos imensamente por tudo a Ti, Pai querido, pela oportunidade reencarnatória. Muito obrigado, Senhor da vida, pelo amparo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.